você havia pedido. Deixa eu ver aqui só a questão. Vou colocar ela aqui. Cadê? Considerando a função real, todas as tecnicalidades para fazer, alguma coisa já dá. A primeira não, porque é integral. Isso. Daí a segunda, para x maior que zero, é correto afirmar que o g da ln de x é ln de x menos x. Então, você parece ter começado isso, É, só que estava meio estranhão, e você não me mandou nada meio depois daquela informação que eu te passei. Então, eu vou fazer a questão agora. Bem, beleza. a nossa função é g de x, fazer o item 52. Nossa função é g de x igual a x e na menos x. Então ele está falando, né, sobre valores maiores para x maior que zero. Primeiro, por que que ele está citando esse x maior que zero aqui? Porque o ln de x ele é uma função com domínio restrito. Ou seja, os valores que eu posso colocar no x do ln de x não são quaisquer, são só valores maiores que zero. Aham. Então é só isso, essa frescura aí. Mas quem sabe do LN não nem perde tempo com isso. Agora vamos colocar, né? Fazer o que você fez. E onde tem x vai o ln de x, isso é uma espécie de função composta, né? Função composta é quando você coloca uma função dentro de outra função. Daí, o detalhe é que tá ali menos ln de x. Isso aqui não tem nada a ver com cálculo, na real, assim, tá? Aham. Isso aqui é matemática básica. Então não vai envolver derivada, limite, né? Então, esse menos aqui, ele permite que a gente coloque toda aquela conta na parte de baixo, por propriedade de exponencial. E agora sim, como eu tenho só E e ln, corta, sobra só o x. Então vai ficar ln de x por x. Muito bem. Essa é a tal da gln de x, então. Agora, o que que dizia a afirmação? É correto afirmar que gln de x menos x é isso? Não, não é, né? Então, não dá para disso aqui você transformar nisso, saca? Então, a afirmação é falsa, ok? Ah, tu nem precisa reduzir isso, não. Só de olhar, tu já fala assim, não é igual, ponto. Não tem como reduzir, na verdade, né? Isso aqui já está o máximo simplificado possível. Não tem como essa divisão virar uma subtração, né? Então, Né? é Entendi. mais ou menos Ainda isso mais aí. para um número livre, né? X. Se fosse um número específico, talvez, né? Mas É, não para um X. é verdade. Agora ele mandou outra aqui. 53 derivada no ponto x igual a zero. E aí, conseguiu fazer a 53? Tinha Essa que eu consegui derivar. fazer, consegui. Ah, é? É. Bateu a resposta? Então, é porque errado é certo, né? Mas deu um igual a um. Aí deu certo. Então, verdadeiro, beleza. De fato é verdadeiro. Então você viu lá qual era a derivada do ln, né? Eu joguei Tinha o que derivar. zero, né? É Ah, quando eu você joguei o fez a zero, regra do deu. produto aqui, né? Porque você tinha que fazer a regra do produto, certo? O... Você derivou esse cara? Não, nem derivei. Então tá errado. Aliás, desculpa, peraí. Ah, é porque eu não fiz a regra do produto, porque em vez de fazer X e Euler era menos X, eu joguei o Euler era menos X para baixo, entendeu? Aí eu fiz a regra do quociente. Ah, tá. Então você fez uma Mas eu derivada derivei, aí, né? derivei, Você sim. derivou, então beleza. Daí, show, né? Só para fazer breve aqui, derivado de cima de baixo normal, menos derivado de baixo, veio de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado, que vai ficar isso. Então, corta, corta, sobra um monte de coisa. Cara, infelizmente eu tenho que ir no banheiro. Rapidinho já volto.
Voltei, me desculpe. Bem, eu, eu vou continuar aqui então a 54. A 54 perguntava sobre o limite, outra coisa que a gente aprendeu. Você conseguiu fazer o limite dessa função? Uhum. Essa não, ficou fácil, né? Eu joguei quando você joga para baixo, que é x sobre o. Aliás, eu nem fiz o limite, né, cara? Porque se você tendeu ao infinito, é óbvio que ela tende ao zero, né? Foi basicamente isso que eu Calma entendi. aí, calma aí, calma aí. O limite de x tendendo ao infinito, certo? Hum? Daí, como você falou, você fez o que eu faria também, que é passar para baixo. E daí, quando a gente tende ao infinito, em cima dá infinito
Embaixo dá infinito também, certo? Pô, mas embaixo dá um infinito muito maior. Ah, é verdade. Só que você não pode dizer isso na prova. Não pode. Você tem que dar um argumento, o argumento sai por L'Hopital. Mas sim, seu argumento é muito bom. Só Mas, quem bate o olho já sabe que vai dar zero essa resposta. mas como Daí, faria isso, pô? derivando L'Hopital. Então, em cima a derivada é 1, embaixo a derivada é na x. Então, fizemos L'Hopital, ok? Acabei de fazer L'Hopital. Só derivei em cima e embaixo. L'Hopital. Agora, a questão é o seguinte: isso aqui tem determinação? Já não tem mais indeterminação, porque isso aqui vai dar 1 sobre infinito. No E caso, 1 sobre infinito não é indeterminação, é zero. embaixo vai ficar x vezes é a x a menos um, no caso, né? Não. Vai ficar o que ficou aqui. Ué, Isso aqui já é regra de L'Hopital aplicada. mas só derivou em cima, tu não derivou embaixo? Derivei embaixo também. A derivada de NX é NX. Está lá na tabela de integrais e derivadas, ó. A derivada do NX é o próprio NX, tá vendo? É uma regra. Então, o NX, a derivada integral dele é ele mesmo. O olhinho é o que ali na frente dele? O linha é se o em cima não fosse x, fosse alguma função de x. U é uma função de x, ele está dizendo aqui. Então, se por exemplo fosse um x ao quadrado, digamos, e elevado a x ao quadrado, a derivada seria e elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Mas como aqui no nosso caso é simplesmente x, né? Então a derivada vai ser simplesmente na x mesmo. Então vai dar isso, beleza? Beleza. Beleza. Então, apareceu na x, levante a mão e agradeça a Deus, que é a mais fácil que tem. Então a resposta de fato deu verdadeiro. E aqui também você me falou que deu verdadeiro. E essa 55, vamos ver. Ele está falando que para todo x pertencendo aos reais, a derivada segunda é menor que zero. Bem, vamos analisar a derivada segunda, né? Eu não Eu tinha entendido fiz. esse símbolo aí. O quê? Qual o símbolo? O d elevado ao quadrado. Mas isso aqui é a derivada, certo? Uhum. Isso aqui é derivar de novo. Duas Beleza? derivadas. Quando tem o 2 ali, é porque tu tá fazendo duas vezes a derivada, entendeu? Ah, tá. Então, eu estava derivando por aqui, né? Isso aqui era a minha derivada, eu não tinha terminado. Isso aqui é o dg dx, né? Então dá para simplificar aqui. Vai cortar. Então vai ficar 1 menos x dividido por nx. Essa é a primeira derivada. Ok? Não, eu não entendi. Na verdade, Então não entendi. deriva aí, velho. Na Deriva aí, verdade, regra do quociente. Regra do quociente dá isso. foi a regra do quociente, beleza. Foi você que fez. Você falou para fazer pela regra do quociente, certo? Uhum. Você não chegou nisso quando fez a regra do quociente? O papel era rascunho, joguei fora, não tem aqui. Mas Aí, ó. beleza. Eu só queria entender de onde tu tirou isso. Foi a regra do quociente. Isso. Muito bem. Ah, bem, então é isso aí. É claro, eu fiz uma certa simplificação aqui para que a gente consiga, né, ter uma coisinha menor. Eu cortei os Z's na X, né? Uhum. Cortei esse E com esse E com esse, né? E aí sobrou aquilo ali. Então essa aqui é a primeira derivada. Mas se tu cortar a da x, não tinha que ficar olha, a elevada a 2 em vez de elevada a x? Não. É, você... Pô, velho, vou fazer derivada então, passo a passo. É. Porque ele tá, olha, era 2x embaixo. Sim, sim, sim. Tu É tá isso mesmo. cortando olha, É era isso x. mesmo. Deixa eu pagar aqui. Ah, ah, fazer passo a passo. dg dx igual x. Opa, para reescrever a g. Sobre e no x. Agora vamos fazer derivada. G dx. De novo não vai dar espaço essa merda. Derivada do de cima vezes o de baixo normal.
menos a derivada do de baixo, ok? A derivada de na x a gente já comentou que é igual a na x, certo? Ah, tá. Vezes o de cima Por isso que o normal, meu deu diferente. dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Uhum. Agora, eu posso dar uma simplificada. E na x menos e na x vezes x. E aqui embaixo eu posso entender o e na x ao quadrado como e na x vezes e na x, certo? Uhum. Ah, tá, tava quadrado. A regra do quociente sempre pega o cara de baixo e leva ao quadrado. Uhum. Então, como eu tenho e na x ali na parte de cima, eu consigo deixar em evidência Menos X. e a Beleza. parte de baixo também. Corta 4. Eu consigo cortar, sobra 1 menos x sobre e na x. Essa é a primeira derivada. Isso aí. Agora a segunda derivada é derivar isso aí de novo. Vamos pôr na regra aqui. A derivada do primeiro, a derivada de cima, vezes o de baixo normal, menos a derivada de baixo, vezes o de cima normal, dividido Acho pelo quadrado. de baixo ao quadrado, certo? Uhum. Beleza, tem como tu manipular essa derivada aí para deixar ela simplificada? Porque só simplificando a gente vai conseguir observar bem que, o que ele pede ali. Beleza? No caso, tem que derivar ali nesses termos, né? É, onde tá o risquinho ali, você tem que derivar, exatamente. Quer que eu faça aqui? E isto, quando chegar aí, manda. Menos Y mais um vai dar menos um. É menos um vezes Euler x vai ficar menos Euler ax vezes menos. Se coloca a derivada de Euler ax é a própria Euler ax. E ela se multiplica por um e por menos x, que vai dar menos x Euler ax. Tudo isso sobre Euler ax vezes Euler ax. É, então dá menos 2 Euler ax menos x Euler ax. A partir disso também, boto o Euler ax em evidência. Menos 2 menos x. Então, Euler ax menos 2 menos x. Euler ax vezes Euler ax. Corta, corta. Menos x menos 2 sobre Euler ax. Final deu menos x menos 2 sobre Euler ax. Menos x menos 2. Sobre Euler elevado a x. Parece que sim. Deixa eu confirmar. Vê lá o que tem lá. Tá certo. Só não tem esse menos aqui. Não tem? Não. Errei alguma Bem, o conta. que que acontece agora, né? Ele está perguntando para a gente se essa função que surgiu, ela é sempre menor que zero, se ela é sempre negativa. Então, como é que a gente vai avaliar isso, né? Vamos avaliar pelo sinal das coisas. Por exemplo, esse cara aqui de baixo, ele é sempre positivo. Porque, porque a curva do exponencial, ela é sempre positiva. Eu estava falando para você sobre isso ontem. Ela Uhum, tende a zero, mas nunca chega no zero. Então ela nunca vai ser negativa. uhum.
Então esse cara aqui é sempre positivo. Mas o de cima, às vezes ele é positivo e às vezes ele é negativo. Vai depender do valor do x. Quando o x for maior que 2, ele é positivo. Vamos colocar assim, mais se x maior que 2. Uhum. Logo, essa afirmação aqui é falsa. É porque ele está afirmando aqui que é sempre negativo, certo? Sim. Então não é. Muito bem. Então tá bom. Tudo coisas que conseguimos trabalhar ontem, né? Então não teve Uhum. nenhuma interpretação mais pesada, assim. Por aí vai. Deixa eu, então, agora ir para a próxima matéria. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Bem, agora a gente vai falar de integral, né? Para resumir, integral é o contrário da derivada, é a função contrária. Então, se você, digamos assim, você deriva uma função, aí tem a respostinha. Você derivou, tem a resposta. Se você pegar essa resposta e integrar, você volta para aquela função que você tinha derivado. Então, Uhum. uma é o contrário da outra. Muito bem. Agora, bem, tendo em vista isso, né? A gente está preocupado, então, nesse primeiro momento, só com essa manipulação, né? Só com esse ferramental, aprender a fazer a conta da integral. Então, vamos pular todas essas interpretações aqui, né? Que ele está resumidamente falando o que eu acabei de falar, ó. Ele chama essa função aqui de primitiva dessa. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, surge essa. Uhum. Você pode fazer de cabeça, é derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Então, para obter a primitiva, ou seja, essa função aqui, o que a gente faz com essa aqui? Integra. Então vai ter um cálculo que a gente vai aprender aqui, que quando a gente resolver, essa função aqui, ao ser integrada, vira esta. Tudo bem. Então, um monte de blá 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 aqui, ó, exatamente o que eu falei, tá vendo? Integral, esse símbolo da cobrinha aqui é integral, x quadrado, dx dá isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Digo. O engraçado é que na minha mente, a função que, por exemplo, um x ao quadrado é uma função, é uma curva, né? Ela é mais complexa que uma reta, que, por exemplo, é o x só. Isso aí, no caso, quando eu integro uma função, por exemplo, vamos integrar o x, ele vai virar alguma coisa. Mas, cara, esse alguma coisa está longe de representar uma outra função que é muito mais complexa, né? Ah, não, nada a ver. Por que seria mais complexa? Tipo, se eu tenho sei lá, x ao cubo mais não sei o que lá, x ao quadrado, mais x mais 3, isso é um polinômio muito mais complexo que quando eu derivar ele, o que vai resultar dele vai ser um formato de função que é mais simples. Né? Quando eu derivo, eu vou produzir algo mais complexo, é meio contraintuitivo, né? É como se é tipo, o domínio leva a imagem, é como se eu pegasse a imagem e voltasse para o domínio, né? Não sei, na minha cabeça fica aparecendo isso, mas beleza. Bem, não é bem isso, mas vamos lá. Uma coisa interessante a se entender, né, é que quando você deriva uma função, você obtém uma outra função, beleza. Só que se você pegar essa mesma função que você derivou e somar uma constante, vai dar a mesma derivada, né? Então, em outras palavras, assim, para deixar esse exemplo mais claro. Se eu pegar, por exemplo, o seno de x e derivar, vai dar cosseno de x. Só que se eu pegar o seno de x mais 10, também vai dar cosseno de x. Uhum. Ou seno de x mais qualquer outra constante, vai dar o cosseno de x. Então, quando a gente está derivando, meio que as constantes não fazem diferença. É isso que ele está mostrando aqui, né? Que quando você obtém uma função cosseno de x, você pode ter uma série de curvas, né? Que são análogas a ela, paralelas, vamos por assim dizer, onde você alteraria a constante. Por que que eu estou falando isso? Porque como a integral é o contrário da derivada, você não sabe exatamente qual função que gerou aquilo ali, né? Então, Ah, por isso que eu falei, né? Exatamente. quando você integra, né, por exemplo, x, você vai ter o x ao quadrado sobre 2, só que daí você lembrar, a função da resposta é aquela que quando derivada dá isso aqui.
Mas não é só essa que dá x quando eu derivo. Qualquer uma que tem uma constante também vai dar x quando eu derivo. Então você deixa esse x, esse c, essa constante genérica aqui, para indicar isso, Sim. ok? Então, a Então, ideia é essa. essa é a perda de informação que eu estava falando, né? Tu não recupera ela. Bem, depende, porque pode ser que ele te dê informações, né? Pode ser que ele te dê informações do tipo, quando o y era 2, o x era 1. Daí, com essa informação de um ponto da tua função, por exemplo, você encontra daí o valor do c, ok? Uhum. Muito bem. Então, continuando. E sempre vai ser meio que arrastando ela sobre o eixo Y, né? Porque é a constante que determina o cruzamento dela ali, né? No eixo Y. Sim, o c é o termo onde cruza o eixo y, exatamente. Isso. Daí tem algumas propriedades aqui também semelhantes com as que vimos na aula passada, né? Constante que multiplica a integral pode ir para fora, você integra a sua função. Integral da soma é a soma das integrais. E umas outras aqui que a gente pode deixar de lado nesse primeiro momento. Bem, tanto integral quanto derivada você tem que decorar a, as fórmulas, ok? Tem que decorar a tabela lá, pelo menos as principais. Então aqui ele colocou umas integrais principais assim. Quando aparecerem, você vai simplesmente pôr no papel a resposta. Não, não vai se perguntar do porquê e tal, não vai fazer nada pela definição. É possível fazer pela definição, mas é muito complexo, não é o assunto aqui. Aqui, querendo ou não, você vai ter que decorar. Então tem alguns casos especiais aqui. Vamos lá, então, vou pular esses casos aqui. Vou falar esse aqui que é mais legal. Caso com polinômio, né? Com x, com seno, com raiz. Então a ideia é integrar esse aqui é o seguinte, né? Integral da soma, soma das integrais. Então, eu vou fazer a integral do 2x ao cubo, a integral do menos 3 seno de x, a integral do 5 raiz de x. Separadamente, cada uma. Então, passo 2 para fora, vou integrar só o x ao cubo. Passo 3, só vou integrar o seno. Passo 5, só vou integrar o x elevado ao meio, que é a mesma coisa que raiz de x. Então, agora, como é que vai ficar? Bem, olha só, né? A regra estava lá em cima, mas eu vou abrir aqui a tabela mesmo. A regra mais importante da integral é uma regra, vamos dizer assim, análoga à regra do tombo, né? A regra do tombo lá que a gente viu na derivada ontem era assim, né? Ela tá aqui do ladinho. O n caía, n menos 1 em cima, certo? Uhum. Vimos isso trocentas vezes ontem. Agora, a regra da integral é o contrário. Em vez de cair multiplicando, cai dividindo, mas cai o quê? N mais 1. N mais 1 em cima, N mais 1 embaixo. Beleza? Então, se você está integrando um x elevado a algum número, a integral vai ser x elevado a este número mais 1, dividido por n mais 1. Entendi. Mais c, nunca esquecer da constante. Então, tá aí. Então, qual que é a integral de x ao cubo? X a quarta sobre 4. Ok? X Uhum. a quarta sobre 4. Muito bem. Sendo assim, esse 2 apareceu aqui, porque o sobre 4 cortou com o 2, sobrou 2 embaixo, né? Tranquilo. Regrinha de fração. A integral do seno é menos cosseno. Então, menos cosseno com esse menos aqui ficou mais. E a integral de x elevado ao meio? É 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 é 3 meios. Beleza. Daí vai ficar 3 meios embaixo, passa invertido, que nem eu te mostrei ontem. O 2 multiplica pelo 5, vai dar 10 terços. Então tá aí, integrado. Simplesmente utilizando a tabela. E não pode esquecer do C. Não tem esse C aí. Ah, mas tinha que ter um C para cada. Não, né? É só você somar todos os Cs, vai virar um outro C. Então, Sim. tanto faz. É melhor escrever um só, né? Fica mais bonitinho. Então é isso, né? Só utilizar aquela regrinha, beleza? Eu vou fazer uma aqui. Ah, entendi. Bota esse C aí para dizer que criou uma nova variável que vai preencher aquele gap, né? Isso. Então, vai ficar aqui
x ao quadrado, por exemplo. Agora, vamos lá. 2x elevado a π mais e na x mais. Vamos ver qual é legal aqui. Cosseno. Cosseno de x. Dx. Eu posso fazer cada uma separadamente, né? Então vai ficar x ao quadrado dx. Tu deve estar pensando se dx é inútil. Muito pelo contrário, é muito útil. O 2 vai para fora. X elevado a π. Mais o e na... Opa, esqueci do dx aqui. Mais o e na x dx. Mais a integral do cosseno de x dx. Quem que é a integral aqui? 2 mais 1. 2 mais 1. Ah, é o π, não dá para somar. Claro que dá. Π mais 1 sobre π mais 1. A integral desse cara, chuta quem é? Ele mesmo. Muda nada. Como se modifica? E a integral do cosseno, como eu falei agora há pouco, é menos seno. Acabou? Não. Mais c. Então você pode ter certeza. Bem, se eu fiz a conta certa, né? Você pode ter certeza que quando derivar isso, vai voltar a ser quem estava aqui dentro da integral. Uhum, Ok? uhum. Muito bem. Então é isto. Então é isto. Show de bola. Bem, eu fiz aqui de buenas, então agora eu vou pedir para você fazer uma que segue a mesma lógica. Então vamos lá. É 1/3 de x à quarta mais x elevado a i mais 2 mais raiz de x. Raiz cúbica de x. Beleza? Eu também vou te enviar uma coisa. Eu já te enviei essa apostila, mas eu vou te enviar ela de novo. Que eu vou te enviar também uma tabela de derivadas. Tá na mão. Beleza? Uhum. Aí você bota o dx para não esquecer, né, que aquilo ali tu tá derivando, né? Integrando. Desculpa. Mas o dx não serve para isso. O dx não serve para tu lembrar isso. O dx ele tem uma utilidade. Mas a gente não vai ver ela agora, a gente vai ver depois. Tá. Integral de cada uma delas. Pega um terço e um terço. E acho que esse é não é um terço, não. São quatro que são mais, então fica x elevado a 5. E, cara, buguei. Deixa eu olhar a tua conta ali. É, não, tá. Quociente você separa, né? Terço vezes derivada de x na quarta. Vai dar uma integral de x. Então, isso vai dar um terço x a quinta sobre 5. E aí, isso soma com x elevado à hora. Eu imagino que isso mantém x elevado à hora, né?
x hora. Isso. Depois o 2. São 2 centímetros aqui. Então, eu acho que é x. 2x. E aqui. X. Mais 3 terços. 4 terços. Sobre 4 terços. Mais c. X a quinta sobre 15 mais x elevado à hora mais 2x mais, então explicando, né? 3x elevado a 4 terços sobre 4 mais c. Então, não sei se eu fiz certo, né? Ficou x a quinta sobre 15 mais x elevado a Euler mais 2x. Tenta aí. Se estou falando assim, não vou saber. Quer que eu já faço? Sim. Caraca, o celular lento. Ela não mandou bloquear teu celular. Duvido não. Ah, cara. Não. Bota o documento dentro do celular, o documento subiu pra cima da tela. Cima da câmera. Certo? Não, calma aí. A segunda tá errada. A terceira tá certa e a quarta tá certa também. Eu falei que E na X é igual a E na X quando integrado. A X na E, não. Não. O E é um número como outro qualquer, né? Se você pôr na sua calculadora lá, ela vai dizer que E é igual a 2,71 alguma coisa. Então vai ficar Então, olha, x elevado a e mais um sobre e mais um. exatamente. Agora tá certo. Sobre. Beleza. Tá. Então, não era isso que eu queria. Era isso. Belezas. Claro, né? Às vezes, tal qual lá na derivada, tal qual em qualquer conta da matemática, é melhor que a gente faça uma simplificação antes de começar, né? Antes de começar a integrar, derivar, etc., fazer limite. Então, por exemplo, aqui, olha só, aqui tem um monte de polinômios, né? Dá Uhum. para simplificar isso aqui. Dá para fazer x à quarta dividido por raiz de x, 3x na menos 1 meio dividido por raiz de x, e assim vai. Muito bem. Daí, a questão é o seguinte: depois que você fez todas essas simplificações, vai sobrar só uns polinômiozinhos aqui, né? Uns monômiozinhos para ser resolvidos. Então, esse aqui você sabe resolver tranquilo, esse aqui também você sabe resolver tranquilo. Só que esse aqui tem um detalhe. Quando a gente tem x na parte de baixo e x sozinho, sem ser ao quadrado, né? Sem ser ao cubo, qualquer coisa assim, se for só sobre x aqui, daí você tem que ir lá na tabela, onde está aqui, e ver que é a resposta da ln, ok? Então, Caramba. quando você tem sobre x sozinho, como é o caso aqui, a resposta da ln. Tem que decorar. Esse é o único caso que tu não vai usar aquela regra do x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Porque se você fizesse isso, o x desapareceria. Porque aqui o x está elevado a menos 1, né? Então, menos 1 mais 1, zero. Então, não é o que a gente quer. A resposta da ln, então. Só decora isso. Bem, então, é, claro, nem todas as integrais elas são tão simples como essas aí que a gente acabou de ver.
Daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer algumas técnicas, tipo a regra da cadeia. Lá, né, a gente usava a regra da cadeia para resolver a integral. Então, nós vamos usar aqui a regra da substituição. Uma regra bem importante para eu conseguir resolver. Muito bem. Que é o seguinte, de novo eu olho para essa função e penso, pô, não sei integrar esse negócio, né? Mas se fosse só a raiz de x eu saberia. Que nem na regra da cadeia. Então eu vou fazer alguma substituição para conseguir integrar. A ideia é o seguinte, vou chamar esse cara aqui de dentro de u. Bem parecido com a regra da cadeia, né? Daí eu vou ter vai acontecer uma mudança, né? Olha só, era a raiz dessa parada toda, virou raiz de u. E aqui que entra a importância do dx, né? Se nós estamos fazendo uma substituição de variável, eu não posso manter a integração em dx. Eu tenho que passar isso aqui para u também. Então, como é que eu vou encontrar o du, que é o cara que precisa estar aqui na minha nova integral, que vai ser em termos de u agora? Eu vou derivar o que eu defini como u. Eu vou integrar o que eu defini como u. Então, desculpa, eu vou derivar o que eu defini como u. Eu chamei aquela parte dentro de u. Quem que é a derivada desse cara aqui? Você sabe bem que é 2, né? A derivada de 2x menos 1 é 2. Uhum. O que é a derivada de u? É du dx. Daí, quando eu passo dx multiplicando, o du fica igual a 2dx, certo? Deu 2 do lado direito, dx passou multiplicando, ficou du igual a 2dx. Ah, tá, entendi. Muito bem. Então, eu encontrei quem é o du, em termos de dx. Nossa, cara, toda vez que prende catarro na minha garganta, dá soluço. Muito estranho isso. Quando a gente vai ficando velho, essas coisas estranhas vão acontecendo. Que se eu tiver que dar essa aula com soluço, vai ser torturante pra ti e pra mim. Daí, olha só. Como o dx e o du se relacionam dessa forma, eu posso, por exemplo, passar esse 2 dividindo, e eu vou encontrar que esse dx aqui é a mesma coisa que du sobre 2. Uhum. Então, eu substituo a parte dentro da raiz por u, e a parte de fora, que era o dx, vai ser substituída por du sobre 2. O sobre 2 foi para fora da integral, porque é uma constante, né? Daí, pronto, né? Daí, o que a gente vai fazer aqui? Só integrar esse cara. A integral de raiz de u você sabe fazer tranquilamente. É u elevado ao meio, soma 1, faz a mesma coisa na parte de baixo, acabou. Bem, depois que a gente obtém o u, né? Nós não queremos a resposta em termos de u, nós queremos ela em termos de x, igual a regra da cadeia. Eu volto para quem u era em termos de x, é 2x menos 1. Pronto. Bem, eu vou fazer o seguinte. Então, vai ficar, por exemplo, a integral de raiz de... Bem, vamos lá. 4x mais 2. Eu não sei quem é a integral da raiz quadrada de 4x mais 2. Mas eu sei quem é a integral da raiz de x. Então eu vou fazer uma mudança de variável. Tem que chamar de u o cara que eu sei que se eu mudar eu consigo integrar. Uhum. Só que eu não posso simplesmente trocar por u aqui por causa desse dx aqui fora ainda. Então eu preciso de alguma forma substituí-lo por u também. A gente sempre faz isso derivando aquilo que nós chamamos de u. Então a derivada do dx, a derivada de 4x mais 2 é 4. Com alguma simplificação aqui, a gente sabe que dx pode ser escrito como du sobre 4, certo? Passo o dx multiplicando, passo 4 dividindo, Uhum. dx vira isso. Então agora eu posso pegar tudo esse negócio aqui e trocar aqui por u, e esse cara aqui por du sobre 4. Então eu vou reescrever isso aqui como 1/4 integral de u elevado ao meio du. Aí agora é só integrar. Esse cara a gente sabe integrar tranquilamente.
vai ser igual a 1/4 U elevado a 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1. Aqui vai ficar 1/4 U 3/2 dividido por 3/2. Então, com alguma. Opa, era para ser um sinal de igual aqui. Então, com alguma firula aqui, vai ficar 1/6 U na 3/2 mais C. E agora eu substituo U por quem ele é em termos de x, 4x mais 2. E acabou. Ou seja, essa função aqui é a integral disso. Eu não conseguia integrar normalmente, então eu fiz a substituição para algo que eu sabia integrar. Tive que substituir o dx também, eu faço isso por meio da derivada. Uhum. Coloco na integral, agora surgiu algo que eu sei integrar. Integro pela técnicazinha fácil, simplifico, e depois troco de novo em termos de x. Então, se eu pegar esse cara e derivar, quem que vai aparecer? Vai aparecer esse. Beleza? Beleza. Belezas. Então, agora é sua vez. Eu vou pôr aqui uma por C, que segue a mesma lógica, tá? Vai ser aqui, olha só. X, 2x mais 1 ao cubo. Beleza? Beleza. Você consegue ver bem? Consigo lá embaixo, né? Isso, exatamente. 2x mais 1 dx. Tá. Vamos chamar de 1. 2x mais 1. E vou usar a derivada. Ah, mas. Ah, beleza. Vou usar a derivada para definir quem é o dx. Então, eu dx isso é igual a derivada de com relação a x. Que vai dar 2. Logo, dx é igual a du sobre 2. Beleza? Então, o que eu tenho aqui é o ao cubo vezes du sobre 2. E eu tenho que integrar isso. Então, calma. Então, se é o ao cubo, vai ser o a quarta sobre 4. E o du sobre 2, eu esqueci o que faz com ele, calma aí. Faz com du. No meio já fica em 10. E o du faz que coisa. Cara, eu me perdi ali. O que acontece com o du na conta? Dá Ele uma pensada aí, velho. Olha o que eu fiz, dá uma refletida, eu sei que você consegue. Vai lá. quarto, outro somou com 1. Ele some, né? O D1, depois que integra? É. Sim. O diferencialzinho sempre some depois da integral. Então, Seja no dx, seja no du, né? Sempre some. então du some. Então vai ficar o a quarta sobre 8. Só que agora tem que voltar para o x, né? Então volta para o x. 2x mais 1 a quarta sobre 8. Deu isso. 2x mais 1 a quarta sobre 8. No caso, o 2x mais 1 inteiro, né? A quarta sobre 8. Manda aí.
Opa, chegou aqui. Vamos ver. Daí você derivou, muito bem. Daí você isolou dx, muito bem. Daí você substituiu, passou para lá, passou para cá, coisou, esqueceu um detalhe. Já percebeu que você esqueceu? Isso, detalhe. A Substituir. constante. Ah, tá, bastante. Pode Aí, esquecer a constante. mais C, né? Mas C, daí tá certo. Isso aí tira muito ponto da galera na prova, hein? Por isso que eu encho o saco com isso. Muito bem. Então, beleza, uma aí foi, vamos para outra. Olha só. É que nem aqueles casos do limite lá. Cada situação é uma situação. Então, por exemplo, aqui, ó. 3x sobre x quadrado mais 1. O que que vai rolar? De novo, né? Não tem um bicho desse na tabela, então a gente vai precisar usar alguma técnica. Veja, essa é uma técnica, né? Existem outras técnicas. Então, as técnicas da substituição aqui, o que que a gente vai fazer? Vai chamar de U, cara de baixo. Por quê? Porque eu tenho visão a médio prazo. Eu sei que se eu chamar esse cara de U, quando eu derivar ele, vai aparecer x. Né? Porque eu sei que a derivada do x ao quadrado é 2x. Não é mesmo? Então, isso é bom, porque eu tenho x aqui em cima, além do dx. Veja, eu vou precisar chamar esse cara de U para conseguir trocar todo mundo que está aqui em cima por alguma coisa que dependa de U. Então não é simplesmente, vai chamar tudo isso aqui de U e pronto. Que nem no problema anterior, não. Veja que até no problema anterior a gente não chamou tudo de U. A gente chamou quem estava dentro da raiz de U. Não chamamos a raiz também de U. Só quem estava dentro dela. Aqui é a mesma coisa. Eu vou chamar o cara só o cara de baixo. Por quê? Porque eu sei que quando eu derivar o cara de baixo vai aparecer x. Vamos ver acontecendo aqui. Então, U é igual a x ao quadrado mais 1. Derivou, olha só quem aparece. 2x, né? Deu dx é igual a 2x. Passei o dx pro outro lado. Daí, olha só que bonitinho. X dx juntinho. Que nem aqui, ó. X dx juntinho. Então eu consigo fazer a substituição. X dx é igual a du sobre 2. Então, olha só. Claro, ele faz aqui com uma frescura um pouco diferente, mas dá no mesmo, né? Ele multiplica por 2 em cima e embaixo, para que apareça exatamente o 2x dx. Então, multiplicando em cima e embaixo não muda nada, né? Daí ele já substitui diretamente o 2x dx por du. Foi o que a gente observou aqui. Dá para fazer também, tanto faz. Manipulação de constante, tanto faz mesmo. Faz do jeito que você quiser. Daí, beleza, trocou o cara de cima por du e o cara aqui de baixo é o u. Então, pronto. Isso aqui você sabe integrar. É o ln de u que eu estava te falando agora há pouco. Então vai ficar 3 meios do ln de u. Mas C, então agora é só trocar o u por quem ele era e acabou a conta. Muito bem. Eu vou fazer uma dessa. Muito bem. Deixa eu pensar uma bem legal aqui. Vai ser 2x sobre não, 3x ao quadrado mais 1. Como é que eu vou resolver isso aí? Visão a médio prazo. Eu sei que se eu derivar o cara de baixo, vai aparecer o cara de cima. Bem, vamos fazer isso então. U é igual a 3x ao quadrado mais 1. Quem quer a derivada? Du dx igual a 6x, certo? Uhum. Bem, eu posso dar uma simplificada aqui, porque sempre é bom simplificar e deixar desse jeito, ó. X, 3x ao quadrado mais 1. Eu posso tirar o 2 para fora. Então, se eu substituir
Eu preciso substituir o cara de baixo por U, mas esse cara de cima aqui vai ter que ter alguma relação com o dx. Então vamos encontrar essa relação. X dx é igual a du sobre 6. Uhum. Ótimo. Opa. Então, vamos lá. O x dx, quem é? É du sobre 6. Vamos colocar aqui du sobre 6 mesmo. E a parte de baixo, quem é? É o que eu chamei de u. Então, eu consigo simplificar isso aqui como 2 sobre 6. Du sobre u. Então, vai ficar 1/3 ln de u. E quem que é o ln de u? Que é o u? 3x ao quadrado mais 1. Beleza? O módulo é que tem que ser módulo, né? Só pode ser positivo o logaritmo, né? É. Isso aí é meio arbitrário. A gente coloca módulo mais por costume. Beleza? Uhum. Muito bem. Então tá aí. A lógica desse problema é essa. Vamos fazer um aí também. Vou pegar um aqui. Vai ficar 3x ao quadrado sobre 4x ao cubo mais 2. Beleza? Uhum. Então, tá bom. Vai lá, faz certinho no papel aí pra me enviar depois, por favor. Vai ficar. No caso, não tem o x dx, né? Vai ser x ao quadrado dx sobre dx. Quando ele vai embaixo, vai ficar x ao quadrado também. É, tá. Isso aqui é o 3 integral x ao quadrado dx sobre 1. Sendo que o é o 4x ao cubo mais 2. Então, eu dx é igual a 12x ao quadrado. Logo, x ao quadrado dx é igual a d1 sobre 12. Beleza. Então, eu tenho aqui x ao quadrado dx deu sobre 12. Então, chamando esse aqui, eu tenho aqui 3 vezes integral e deu sobre 12 sobre 1. 12 décimo, então fica 3 sobre 12, integral, deu sobre 1, vai dar 1/4 do logaritmo de 1/9. Sobre 1/4 logaritmo de 4x ao cubo mais 2. Isso. Tem que separar mais c. Mais c.
Vamos ver. Vamos lá. Você chamou de U, daí você isolou o x ao quadrado, dx ficou deu sobre 12, fez a substituição, passou para lá, simplificou, jogou para dentro da ln. Maravilha. Nada a acrescentar. Vamos ver se tem um outro tipo brabo aí. Não, esses são os dois tipos assim que mais aparecem, então. Só vai Cara, aumentando o nível de complexidade, diga. eu tava até pensando, eu não sei se a prova ela vai muito profundo, né, nesse conceito. Eu acho que se ela tocar em integral, ela deve tocar no nível mais básico, né? Aquela questão lá, a gente já consegue responder com Não, essas coisas que a gente aquela aprendeu? lá não ainda. Ainda não? Caraca. Não. Vamos ver mais uma técnica aí para conseguir resolver aquilo. Que é a integração por partes. Isso aqui é mais difícil. Então, beleza. Integração por partes tem uma fórmula, a fórmula é essa aqui. Então também vai envolver substituições, mas mais de uma. O dv igual ao v menos a integral de v du. Daí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que olhar para a função e imaginar o que. Porque olha, né? Ó, essa aqui é a integral que tu recebe para fazer. Faça essa integral. Daí você vai ter que identificar quem é o u e quem é o dv no teu caso, para que, ao fazer uma modificação nela para que ela fique dessa forma, meio que uma mudança de formato na Uhum. integral, dessa forma você consiga resolver a conta. Ok? Então é uma mudança de formato, uma mudança de fórmula na integral que tu recebe para que você consiga resolver. Então vamos ver isso na prática. Que o LN não é muito bom de ver isso. Vamos ver uma outra aqui. Essa aqui é boa. Ó, integral de x seno de x. A gente não tem isso na tabela, né? A gente tem a integral do x, tem a integral do seno de x, mas integral de x seno de x não. Então, pela técnica de substituição que a gente acabou de ver, também não sai esse problema aí. Se você chamar de u seno, vai dar certo, porque vai aparecer cosseno, e cosseno a gente não tem. Se chamar de x, se chamar o u igual a x, não vai ajudar também. Esse seno vai ficar sobrando aí. Tudo que tem x tem que virar u agora. Então a técnica de substituição não vai ser suficiente. Então a gente vai ter que usar essa técnica mais complexa, que é a técnica de integração por partes. Então na técnica de integração por partes, a gente tem que escolher uma parte da função para ser u e ela vai ser derivada. E outra parte da função a gente vai escolher como dv e essa partezinha vai ser integrada para conseguir fazer aquela mudança de fórmula. Então, nesse caso, ele escolheu que o u é o x. Eu já vou te mostrar como é que essa escolha é feita, assim, mais ou menos. Mas por hora só vamos acompanhar aqui a ideia. Então, u é igual a x, beleza? A integral, ou a derivada do u é dx. Isso aqui você sabe fazer tranquilamente. Beleza, então se esse cara é o u, só isso aqui foi chamado de u, todo o resto vai ter que ser chamado de dv. Então todo o resto seria o seno de x e o dx. Seno de x dx é o dv. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem. Muito bem. Daí quem que é a integral de seno de x dx? É o cosseno, né? Ou menos cosseno, se mais preciso. Beleza? Então, encontramos, sabemos agora quem é o u, sabemos quem é o du, sabemos quem é o dv, sabemos quem é o v. Peraí, eu me perdi no V. É... Integral de seno de x, vê lá na tabela quem é. Ah, tá, beleza. Menos cosseno, certo? Uhum. Claro, eu não mostrei toda a resolução da integral, porque, pá, temos que. Como eu vejo, como a integral ainda nem começou, essa partezinha aqui é para ser uma parte mais rápida, entendeu? Que você só olha na tabela e chega na resposta. Ah, muito bem. Então agora o que que a gente tem que fazer? Colocar essas coisas na fórmula. A fórmula? Anota aí, cara. Preciso que você anote essa fórmula aqui, tá bom? Integral de U dv igual a UV menos integral de U, não, de V du
Tá. Entendi. Então a ideia é esta. Muito bem. Show de bola, show de bola. Agora, né, pôr isso aí para fazer. Sabe, pôr a mão na obra. Ou seja, colocar esses termos que a gente acabou de encontrar dentro dessa fórmula que você acabou de anotar e tentar resolver, né? Isso aqui não saía. Mas agora que ele colocou, olha só, x, v, que ele esqueceu do sinal. O livro esqueceu de pôr um sinalzinho aqui, mas beleza. Menos a integral de v du. Ok? Então, Uhum. só pegamos esses pedacinhos e colocamos na fórmula. Uhum. Cálculo é isso, né? Cálculo é você ficar pegando pedacinhos e colocar em formulazinha. Você já deve ter percebido isso. Uhum. Muito bem. Então, bem, a gente não sabia integrar quem era x seno de x, mas essa integral que apareceu aqui a gente sabe, ok? Uhum. Muito bem. Então, quem é a integralzinha ali? Nosso amigo seno, né? Daí, pronto, acabou a conta. Olha só que legal, né? Então, quando a gente consegue pegar bem qual é o cara que vai ter que ser chamado de U e qual vai ter que ser chamado de DV, a conta sai fácil. Só que às vezes isso é meio complexo de ver, sabe? Uhum. Então, por exemplo, aqui, né, ln de x, se você olhar lá na tabela, o ln de x, ele não tá na tabela de integrais, curiosamente, não é mesmo? Uhum. Veja lá, né? Tem o e, tem seno, mas não tem ln, tá bom? Então, a vida é essa aí, né, cara? Aí, basicamente, tu tenta isolar o quê? Tipo assim, você, na tua cabeça, tu vai tentar isolar algo que tenha na tabela, né? É, Só que como eu não sei a tabela, pra mim fica muito difícil, mas, sim. mas a Mas, ideia ó, é são as isso. funções normais aqui, né? Seno, cosseno, essas coisas assim. As braba fica aqui embaixo. Anyway, voltemos. Então, ln de x, como é que eu vou integrar essa coisa aqui? Eu vou ter que usar essa técnica de integração por partes. Eu vou chamar de u, o ln de x, a derivada dele a gente sabe, é isso aqui, né? É 1 sobre x, certo? Uhum. Tranquilo? Tá lá na tabela. Você já usou isso hoje. Bem, se esse cara é o u, então o resto vai ter que ser o dv. Quem é o resto? É só dx. Então dv igual a dx. Beleza? Daí, a hora que eu integro aqui, eu vou encontrar o v, né? Então v é x. A integral do dx é x. Isso também está lá na tabela de integrais. E, ó, a integral de du é u, tá vendo? Então a integral do dx é x. Muito bem. Ah, agora, o que vai acontecer aqui? Vamos pôr na forma o v menos a integral de v, ou melhor, de u, ou melhor, de v, de v. Esse é o v, né? V é x, v du. Então, o v, né? O v menos a integral de v du. Sempre pôr na forma. Daí pronto, né? Eu não sei integrar o ln de x, mas eu sei integrar o carinha que vai sair daqui. Que o x corta com o x, vai ficar só dx. Ah, muito bem. Daí pronto, né? Integrou, já era. Ok. Muito bem. Muito bem. Agora, continuando aqui, né? Bem, já fiz dois exemplos, vou fazer um e te pedir para fazer outro. Então vamos lá. Vamos integrar o x e na x. Eu não sei quem é a integral de x e na x. Mas eu estou percebendo aqui a médio prazo, longo prazo, que eu sei que vai sair. Se eu fizer a substituição, integração por partes, melhor dizendo. Então é o u eu vou chamar o x. Então du é dx. Uhum. Se esse cara é o u, todo o resto vai ter que ser o v.
dv, na verdade. Porque tem diferencial é dv. Então, dv é igual a e na x dx. Quem que é a integral de e na x dx? É o próprio e na x. A gente já viu isso hoje, né? Integral de e na x é e na x, né? Sim. Então, a resposta aqui vai ser que v é igual a e na x. Vamos lembrar que a forma é o seguinte. É o dv igual a o v menos a integral de v du. Então a nossa integralzinha vai ficar u. Quem é o u? X. Quem que é o v? E na x. Menos a integral. Quem é o v? E na x. Quem é o du? É dx. Então vai ficar x e na x menos e na x mais c. Certo? Uhum. Acabou. Só isso. Então é só você. Bem, é só você observar quem tem que ser o U, quem tem que ter o V. Bem, de modo geral, né, cara? Olha só, a gente está escolhendo nesses casos que o U é o X. Por quê? Porque, vamos dizer assim, a função algébrica, ela diminui a complexidade dela quando derivada. Não é mesmo? Uma coisa que, por exemplo, é x ao quadrado, ou seja, uma função quadrática, quando derivada vira x, né, que é uma função linear. Não é mesmo? Uhum. Então, a gente está querendo isso, né? Diminuir a complexidade da função para conseguir integrar ela. Beleza? Beleza. Então, Antes de me diga. dar uma questão, deixa eu fazer uma pergunta. É, por exemplo, se eu pego uma incógnita aí, x, aí eu falo assim, qual é a derivada de x? Aí eu posso falar que a derivada é dx. Até aí, certo? Não, a derivada de x é 1. Só que como a gente está encontrando a derivada do u também, quem que é a derivada do u? É du sobre Não, dx. Daí o dx não, sobre o eu outro lado sei. multiplicando. Eu sei que a derivada de x é 1. Eu estou dizendo assim, se eu quiser usar uma terminologia, entendeu? É, o- quando eu falo dx, eu estou falando a derivada de x? Não, a derivada de x não é dx. Deixa eu tentar de outra forma. Que qual o ponto ali, né? Por exemplo, tá ali, dv Vamos lá. igual a Euler elevado a x vezes dx. Aí você fala assim, deixa eu pegar a integral dessas duas, né? Aí o dv vai virar v e o... Caraca, não, agora me deu confusão mesmo. Você integrou aqui, né? Daí a integral de dv é v. Então, por esse ponto de vista, você pode dizer que o dv é a derivada de v. Mas isso não está muito certo, porque toda derivada tem que ter uma parte de baixo, né? Então você teria, sei lá, um dv Isso, dx. precisamente, Dv dx é a derivada. isso que me criou confusão, exatamente. Foi isso que me criou confusão, Então, porque até então, eu sempre estava vendo assim, sei lá, dy sobre dx, né? Tô sempre vendo esse formato. Aí agora os d's separaram, né? Cada um foi para um canto, aí eu fiquei meio sim, assim. isso é bem confuso mesmo. Só que essa é a nomenclatura natural quando a gente está fazendo integrais, assim, sabe? Uhum. Então, é meio complicado. Muito bem. Aí tu quer que eu faça aquele ali de baixo? Isso, essa aí é bem semelhante com a que a gente acabou de fazer, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Integral de x vezes n de x dx. Bom, você quer fazer o que você fez, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é enquadrar a integral de u dv. Se for assim, u igual a x, dv vai ser igual ao seno de x vezes dx. Então,
Daqui eu posso tirar o V. Será que eu tenho que saber a tabela? Qual que é a integral de seno de x? Deve ser cosseno alguma coisa, menos cosseno. X menos cosseno de então, menos cosseno de x. Mais C, mas isso aí acho que não. Beleza? A partir daí eu aplico na conta. Então vai ser x vezes menos cosseno de x. Tudo isso menos. Agora a integral de v du. E o du? Quem é o du? Só derivar aqui. Se eu tenho du igual a x, du igual a dx. Né? Então, du igual a dx. Então, v menos cosseno de x vezes dx. Tá? Então, menos x cosseno de x menos. Quando eu tenho x vezes menos cosseno de x, eu posso tirar esse menos para fora? Ou como o menos está ligado ao cosseno, sei lá, ele não pode misturar? Pode tirar o menos pra fora, não tem problema não. Menos cosseno de x. Agora eu tenho que saber a integral do menos cosseno de x dx. Aí tabela de mim. No caso, eu posso tirar o menos 1 para fora. Menos 1 vezes cosseno de x dx. Cosseno de x mais seno de x. Menos x cosseno de x menos seno de x, que vai dar mais seno de x. Mais, sim. Deixa eu ver aqui. Enviei. Acho que não. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Chamou, colocou, coisou. Muito bem. É isso aí, de novo, se você derivar esse carinha, você vai obter exatamente este aqui de cima. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer um outro aqui, bem parecido. Olha só, não vou nem mudar o que está rolando aqui. Vou chamar só de x ao quadrado. Então eu vou ter que chamar de novo o mesmo esquema, né? U é igual a x ao quadrado. Então quem é o du?
du é igual a 2x dx. O resto é o v. Uhum. Não, é o dv, desculpa. Deve, é. Então v é igual a menos cosseno de x. Então, colocando na fórmula, vai ficar u vezes o v menos a integral de v. Eu, só que olha o que aconteceu. Dando uma simplificada aqui. Cara, que está dentro da integral, eu ainda não sei resolver também. Eu não sei quem é a integral de x cosseno de x. Tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer? De novo, eu vou ter que fazer a integração por partes. Meu Deus. Sim, por isso que essa conta aqui ela é brutal às vezes. Isso quando a gente não precisa. Bem, tu vai ver. Quando chegar na hora lá, tu vai achar muito louco. Bem, de novo, mesma história. Dessa vez eu não vou fazer colorido, não. U é igual a x, du igual a dx, dv igual a cosseno de x, v igual a seno de x, cosseno de x dx, né? Deixa claro isso. Okidoki, então vai ficar u, que é x, vezes o seno de x, menos a integral, v, é, v, du. Ah, agora eu sei quem é a integral. Então, isso aqui vai virar só seno de x, menos quem é a integral do seno, é menos cosseno. Então, agora sim, finalmente, a gente vai pegar... Opa, apareceu errado aqui. Bem, eu estava querendo resolver essa integral, né? Ah. Então, essa integral deu esse bichinho aqui. Sem esquecer do mais c. Ok? Ué, mas aí você pode, tipo, mas aí você não, não integrou duas vezes? Sim, integrei duas vezes. Mas aí não tem problema? Não tá dando outro resultado? Tipo, entendeu o que eu quis Não, dizer? não, tá tudo certo. É como se. Eu estou integrando duas vezes só a parte que foi necessária integrar duas vezes. Eu não estou integrando duas vezes a função toda, certo? Eu entendi o que tu quis dizer. Entendeu? Mas eu não estou integrando duas vezes a. Ah, não, na verdade você não integrou duas vezes, você só aplicou a regra ali do o V menos integral de VDU, né? Tu não tá integrando em si, ou tu tá duas, duas vezes. Ah, é, eu não entendi o que tu quis dizer. Por exemplo, pediu para você integrar, vá lá na função inicial. Isso, pediu para você Sim, integrar lá x ao quadrado seno de x dx. E isso. aí, quando você realizou a primeira integração, você integrou nesse seguinte formato, de u dv. E aí você fez o v menos integral de vdu. Aí você chegou nesse resultado de baixo, só que esse resultado de baixo não dá para responder porque a gente não sabe a integral de x, cosseno de x. Aí você integrou de novo. Sim, mas eu integrei de novo só essa parte aqui, né? Isso, mas Eu integrei tudo. isso não modifica a equação, tipo, a Claro que segunda. não. Você fez isso agora há pouco, não fez? Você também fez duas integrais, vamos dizer assim. Você não teve que integrar de novo aqui por causa da fórmula? A fórmula ela tem uma integral, você tem que integrar de novo. Tá, não, não, beleza, tá na conta, né? Tá na conta, tem que Ah, integrar. tá na Só que conta. aqui, como era uma integral Entendi. meio feia, tive que fazer de novo essa integração por partes, entendeu? Sim, 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 tá na conta. Não, entendi, agora eu entendi. Foi mal. É que eu achei que você tinha pegado a situação que você não sabia como sair dali, aí tu integrou em cima dela. Aí estaria errado, né? Mas é porque já tá contabilizado que vai sim integrar a segunda parte. Sim.
Sim, beleza. Entendi. Ah, Só que é aquilo, que tu falou, como a segunda também não integrou fácil, teve que fazer o mesmo método para integrar. exato. E é Só chato que é porque a isso, gente precisa ter um pouco de visão além do alcance, né, para não, mas conseguir. é isso, como esse método, ele cria uma outra integral, você pode ficar infinitamente ali integrando, né? Quase que Sim, infinitamente, né? sim, Caraca, exatamente. Bem, vamos tentar fazer aquela que tu mandaste mesmo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, está aqui. Ah, vamos ver se isso aqui sai. Tá mandando integrar de zero a infinito ainda por cima, uma integral definida. A parte de ser definida a gente vai deixar para lá por hora. É, tá. Bem, acabei de fazer uma bem parecida com essa, né? Eu vou fazer até o seguinte, eu acho que você consegue fazer. O que eu fiz é praticamente igual, né? Olha só, olha o que eu fiz. X é na X, né? Você tem que fazer o X e na menos X. Então vai mudar só um detalhezinho ali que é o sinal de menos, né? Você, ó, não vai jogar esse cara para baixo, hein? Não faça isso. Você tenta começar. Tenta começar, se não der, não tem problema. eu tenho que integrar esse x na x. Já tá na mão o que eu enviei. Sim, é o que o problema pede, né? É o que o teu arquivinho lá pediu, certo? Então tem que fazer isso aí. Eu te mandei no WhatsApp lá todo o passo a passo da E na X. Vamos ver se tu consegue fazer a E na menos X, então. Deixa eu olhar aqui. E na x, cadê? Tá, tô vendo aqui. O, chamou o x, deveu o resto, e fez aquela substituição mais básica, né? É, isso. O 2x. Mas esse não tem dever, então não faz sentido isso. É, faz sentido isso. Então eu tenho x euler a x menos um. Olha, é, tá, tô enrolado com olha. Calma aí, deixa eu ver o que eu faço com olha. Você tem E na menos X. Você tem que integrar o E na menos X, certo? Isso. Ele Então permanece você vai. igual. O E na X permanece igual. O E na menos X, não. Como é que você vai integrar o E na menos X? Você vai integrar o E na menos X com substituição. Vai dizer que o U é menos X. Então o DU é igual a menos DX. Substituição simples, aquela primeira que a gente viu na aula hoje. Certo? Você vai dizer que u é igual a menos x. Aí você vai. Certo? Tu fez muito rápido, eu não entendi o que tu fez, não. Mas tu quer que eu troque o u igual a menos x, né? Exatamente. Então eu teria a integral de x Fazer a substituição, a primeira técnica que a gente viu hoje. u é igual a menos x, então du é igual a menos dx, como você botou. Entendendo onde a gente vai chegar nisso. Beleza. É, então, é, se u é igual a menos x, é, o x também é igual a menos u, né? Então seria integral
de menos U vezes Euler elevado a U. Ah, eu já resolveria em parte, porque isso seria integral. Seria menos 1 vezes a integral. Qual a integral de U? O U está elevado a 1. Então, seria U elevado a 2 sobre 2. E o Euler a U ficaria Euler a U. Aí, fica o menos 1 vezes U elevado a menos 1 sobre 2. Posso tirar isso? Posso. Posso. Posso ou não posso? Posso. Vou explicar. É... Caramba. Integral de 2 vezes, olha, a U. Então, agora eu poderia voltar, será? Menos 1 meio vezes... Quem é o U? Menos x. Menos x elevado a 2 vezes, olha, elevado a U, quem é U? X. Aí, menos x elevado a 2 é igual a x elevado a 2. Então, ficaria x elevado a 2, olha, menos x sobre 2. Não, é diferente do teu. É, cara, não segui. O meu deu diferente. O meu deu x elevado a 2 horas menos x elevado sobre 2. E a forma como tu fez aí, tu fez muito rápido, eu não consegui te entender, não. Devagarzinho. Mas você sabe fazer a substituição simples. Substituição simples. Então, eu É, substituo. que a gente viu no começo da aula. Fez um monte de conta dessa. Chamava de U. Então, eu chamei. O que eu fiz? Eu chamei o de menos x, mas esse du e dx não faz, porque não tem espaço aí. Aquelas fórmulas que tu me deu já tinha um dx na conta. Essa aí não tem dx. É Não, o que x. que é isso aqui? Não, mas é você que botou, não tá aí. Não, A função que eu tenho aí é não, x não, não. Euler Ele elevado a mandou menos. integrar isso aí. Mandou? Ó, cadê? Cadê o teu arquivo? Que merda. Toda hora tem que vir aqui pegar. Ah, Todos que a gente estava fazendo tinham dx lá do outro lado. não, Tipo, mas tem também. Ó. Mandou fazer isso aqui, ó. Certo? sim. Então a integral que ele quer fazer, vamos ignorar esse cara aqui por enquanto. A integral que ele quer resolver é x e na menos x dx. Ah, tá. Então Agora tem que sim. fazer por partes. U é o x. Então du é dx. Ah, tá, não, é que eu tinha pegado outra fórmula, então eu não vi esse dx aí. Daí aqui é menos x dx. Bem, se isso aqui é o dv, eu preciso encontrar o v, então eu preciso integrar esse cara, né? Então quem é a integral de e na menos x dx? Isso aqui é uma substituição simples. Vou dizer que u é igual a menos x. Então du é igual a menos dx. Aham. Então vai virar a integral de e na u menos du, certo? Sim, sim. Então vai ficar menos a integral de e na u du, que eu sei que é o próprio e na u. E quem que é o U? Nesse caso aqui, o U. Poderia estar usando outra letra. Vou usar outra letra. Vou usar a letra T para não confundir. Tranquilo. O U que eu já defini lá em cima, né? Que agora é outra coisa. Então vai ficar E
Quem quer t, menos x. Então significa que a integral de menos x dx é menos e na menos x. Uhum. Certo? Uhum. Vou escrever assim. Pois, daí aqui tá com toda a conta aqui embaixo. Ok? Daí, agora tem que escrever o v, né? O é x. O v é menos e na menos x. Menos a integral de v, menos e na menos x, du. Quem que é du? Du é dx. Peraí, tu tá fazendo de outra forma aí? Não entendi o que tu fez aí agora. Não tava resolvido ali quando deu menos, olha, elevado a menos x? Não. Eu só estava resolvendo essa parte da conta. Tem que resolver tudo isso, certo? Então eu estou usando a integração por partes. O v menos a integral de v du. Ah, tá. Tá. Eu só fiz toda essa parte verde porque você não sabe de cor qual é a integral de n menos x, né? Uhum. Aí você tem que resolver, e no caso aqui tem que resolver por substituição simples, né? Aquela primeira que a gente aprendeu no começo da aula. Uhum. Mas tem um segredo, tá? Que é o seguinte: toda vez que tu tiver uma função especial, seja um seno, por exemplo, de a a x, em vez de tu perder teu tempo fazendo a substituição simples, quando for um caso desse, é só você fazer a integração que seria a resposta normal, só que você vai dividir por esse cara que está multiplicando o argumento. Então, por exemplo, na integral que a gente acabou de fazer, faz a integral normal, que seria repetir, só que você vai dividir pelo cara que está ali multiplicando o argumento, que no caso é o menos um. Daí chega na resposta que eu acabei de chegar com toda aquela conta verde. Ah, tá. Na Ok? prática acontece isso, né? Na prática acontece isso, só que isso aqui, vamos dizer assim, um atalho, né? Uhum. Você precisa saber fazer a integração simples. Por isso que eu fiz aqui a verde por integração simples. Mas se você decorar isso aqui também ajuda, ok? É por causa que tu tá falando, é porque tem aquele dx na frente, é isso? Por isso que tu pode fazer isso? Tu arranca o dx e arranca a integral e deixa só o elemento que tá ali antes, é isso? Acho que sim. Daí aqui acabou, né? Vai ficar menos x e na menos x aqui mais. Ou aqui de novo, olha só, vai ficar e na menos x, né? Isso aqui agora você já sabe qual que é a resposta. Precisa ficar fazendo substituição simples, etc. É menos e na menos x. Mais c. Pronto, então chegamos na resposta que o problema pedia. Na verdade, falta ainda, né? Faltam uns detalhes. Por quê? Porque o problema estava pedindo uma integral definida. E a gente não aprendeu a fazer integral definida, mas eu vou ensinar agora. A integral, lá na sua lista, acho que era de zero a mais infinito. Então, quando você tem uma integral definida, não vai ter mais c. Vai ter a aplicação desses valores. Então, vai ser aqui de zero a mais infinito. Então, vai ficar o final menos o inicial. Então, vamos lá. Onde tem x é infinito. Esse c aqui de animal. Menos zero, e na menos zero, menos e na menos zero. Tá vendo aqui, ó? Final Ah, entendi. infinito, Caralho, menos o inicial, zero. que loucura. É que nem quando na física e na matemática a gente está fazendo aqueles delta lá, né? Delta V, delta T, delta S lá da física. É a posição final menos a posição inicial. Velocidade final menos a velocidade inicial. Aqui é a mesma coisa. Daí, como é que vai ficar? Bem, É. O que que é vamos lá, né? elevado a Vai. menos zero? É zero, né? Aí dá um, né? Não existe menos zero. Elevado a menos zero, elevado a zero é menos, elevado a zero é um. Qualquer É. coisa elevada a zero é um.
Ok? Uhum. E o menos Certo. infinito. Então, o que que vai acontecer aqui, né? Esse cara eu não sei o que é ainda. Na real, a gente já fez essa conta hoje, né? Por L'Hopital. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá um. Então, eu vou colocar assim, só para deixar nos esquemas de L'Hopital. Eu não entendi por causa. Por que que o segundo dá zero ali, o segundo termo? A gente já falou sobre isso, velho. Exponencial, decrescente, tende a zero, nunca chega no zero, né? Ah, Na verdade, tanto faz o lado, né? A questão é, é que sempre ela vai para zero, né? No negativo, né? mas aí por que Ela que vai para infinito no o positivo. segundo é zero e o primeiro não é zero? Porque o primeiro está elevado também a menos infinito, né? Mas ele está multiplicado por infinito também, então é uma indeterminação. Infinito vezes zero é uma indeterminação. Então, por isso que você já resolveu essa conta hoje, né? Você resolveu ontem, na verdade, por L'Hopital. Mas aí vai dar zero também, né? Sim, a conta que você fez foi por L'Hopital. E você achou que deu zero, exatamente. E daí a resposta, no fim das contas, é um, ok? Uhum. Muito bem. Então, cuidado, né? Olha só quantos detalhes tinha nessa conta. Olha só, tinha a integração por partes, tinha a integração simples aqui, se tu não soubesse o atalho, Uhum. tinha a aplicação dos limitantes, final menos inicial, e quando você aplicou essa desgraça, ainda tinha o cara de L'Hopital aqui, que só sai por L'Hopital, né? Ok? Uhum. Então, brabo, né? Brabíssimo. Dá uma Muito bem. relembrada, eu já tô cansado, minha mente tá cansada, mas tenta me dar uma lembrada do hospital, que eu esqueci. Derivada em cima e embaixo, certo? Não, Deriva em cima, deriva embaixo deriva em cima e embaixo. e aplica o valor. Beleza? Daí é isso. Bem, essa foi a questão que você me enviou. Tem outras questões para ver que tipo de coisa vai cair na prova? Tá, é, falta 10 minutinhos ainda, né? Deixa eu ver aqui. Não pode passar. É, vou te passar uma aqui, que nem é do tema, pode ser? De probabilidade, estatística, só para a gente terminar o tempo aí. Mandei aqui. Isso aí já é uma outra coisa completamente diferente, né? Uhum, eu sei. Então, só para a gente terminar os últimos 10 minutos. Ou você quer continuar falando disso? Minha cabeça também já tá cansada, velho. Integral. Oi? E deu um bug aqui. Eu estava te perguntando se você sabe pelo menos começar essa questão aqui. Ah, tá. Então, o que aconteceu? Eu tentei fazer todas elas, né? Aí eu consegui fazer ó, a 62, porém eu não entendi o resultado que deu da 61. Quando ele perguntou se qual a variância da distribuição x é maior que a da y, eu olhando para essa tabela, para mim, o que eu considerei variância? Todos os valores. Tanto todos os valores de x quanto todos os valores de y. E não, para mim era igual, mas deu errado.
Ah, então Então é certo. Tipo, significa que você manja um pouquinho aí de probabilidade, é isso. não, eu Que esse- tentei fazer com o que eu sei, né? Mas não acertei, não. Entendi. Então tá, bem. De fato é uma outra matéria, né? Completamente distinta do que a gente estava vendo. É, não sei até que ponto vale a pena começar aqui, mas eu posso tentar começar. Então, ó, deixa eu começar esse problema aqui. A variância. Bem, como é que calcula a variância numa tabela como essa, né? É. Nós temos uma fórmula. É sempre pôr nas fórmulas, né? Só que a fórmula de tabela é uma fórmula bem específica, né? Deixa eu puxar na memória aqui que tá brabo. Tava preparado para probabilidade hoje. Bem, a gente tem as probabilidades para zero, para um e para 2 aqui, de x e de y. Tá bom. Daí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a esperança, eu acho. Porque a variância vai sair da esperança, né? Daí, como é que a gente calcula a esperança? É só pegar. O que que é esperança, né? Esperança, ou valor esperado, é, como o próprio nome diz, né? O valor que se espera de determinada variável. Uhum. Então, a gente vai ter que pegar, por exemplo, para encontrar a esperança do total aqui de x, né? A gente vai pegar o resultado e multiplicar pelas probabilidades. Então, por exemplo, o que que acontece quando a gente tem probabilidade zero aqui? A gente vai ter zero. Quais são as probabilidades qual é a probabilidade de obter zero, vamos dizer assim, para x? 20%. 0,2, concorda comigo? Uhum. Que é a soma desses dois carinhas. Então, vai ser zero. Vou escrever aqui para ficar bem legal. Que não tem espaço mais, mas beleza. Eu pego o valor e multiplico pela probabilidade para dar esse valor. Uhum. Mais outro valor vezes a probabilidade para dar esse outro valor, mais outro valor, e assim vai. Quem que é a probabilidade para dar zero? Não importa, mas é 0,2. Não importa porque tem um zero multiplicando, então não vai alterar em nada, né? Sim. A probabilidade para dar um é 0,5. Uhum. E a probabilidade para dar 2 é 3, é 0,3. Então vai ficar 0,5 mais 0,6, 1,1. O valor esperado de x é 1,1, tá Uhum. bom? Uhum. Bem, eu vou fazer o seguinte, isso aqui não cabe. Vou abrir um outro arquivo. Pô, fizemos dois arquivão, hein? Poxa. Bem, eu garanto pra ti que o I para Y vai dar a mesma coisa. Aí você faz a conta aí e verifique. Uhum. Agora, para encontrar a variância, né? Quem Por que é? isso que eu pensei também que era a mesma coisa, mas aí falou que a variação. Ah, tá, entendi. Vai. Continua. Isso é valor esperado, né? Agora, a variância é outra coisa. A var, ela tem uma fórmula. É o valor esperado da variável ao quadrado menos o valor ao quadrado da variável. São coisas diferentes, né? Bem diferentes. Nós já temos o valor do e na x. Tá aqui. Então, a hora que eu quero colocar o e na x ao quadrado aqui, vai ficar 1,1 ao quadrado, certo? Só que precisa agora calcular esse mano. Ou melhor, desculpa, copiei errado essa merda aqui. Esse quadrado é dentro. A forma diz que o quadrado é dentro, tá bom? Uhum. Quadrado dentro, quadrado fora, para variância. Então, em outras palavras, o que que a gente tem que fazer? Vai ter que pegar essa mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó,
Só que elevar ao quadrado, beleza? Os x's. Então, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Ok? Uhum. Então vai ficar zero mais. Qual que era a probabilidade do 1 mesmo? 0,5. Cinco. E ali era zero. Quanto mesmo? Era 2, né? 2 ao quadrado é 4, né? 4 vezes zero, 0,3, né? Então significa que o e na x ao quadrado é 1,2 mais 0,5, 1,7. Então significa que a variância seria isso aqui, 1,7, mais esse, menos, né? Esse cara Menos. aqui. Daí, ali vai dar 1,21, 0,49. Beleza? Beleza. Então essa é a variância. Aí tu faria o mesmo para y também, mas aí o y também não daria igual. Esse é o ponto. Bem, Ah, mostre, não. né? Eu acho que não. Não necessariamente. Porque os valores ali. Bem, sei lá, né? Ele tá mandando provar, né? Ou dizer se é verdade ou não, ele que vai ser maior. Mas daí você pode mostrar isso Mais o depois. método Eu é esse. acho que pode ser verdadeiro. Bem, vamos ver a afirmação 62. A probabilidade condicional. A probabilidade de y ser igual a 1, sabendo que x é igual a zero, né? É 1 sobre 7, ele está falando. Esse símbolo aqui, cara, é probabilidade condicional. É a probabilidade de que isso aconteça, sabendo que isso aconteceu. Sim, Qual é a probabilidade do Corinthians ganhar sabendo que choveu, por exemplo? sim, Probabilidade condicional é isso. Às vezes as condições não têm nada a ver. Qual é a probabilidade do Corinthians ganhar sabendo que a minha bicicleta é azul? Não tem sim. uma coisa a ver com a outra. Então, não vai ter relação. Mas aqui tem relação. A gente viu que é uma tabela de entrada dupla, né? Então, uma coisa tem relação com a outra aqui. Y tem relação com X. Aí eu fiz assim, eu peguei a coluna onde x é zero, e esse é todo o meu espaço amostral, né? Somente a coluna x igual a zero. E aí eu quero saber a linha onde y é igual a 1. Essa é bem simples, né? É É, isso? eu gosto de fazer esse problema escrevendo a fórmula, né? Que é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Mas é isso que tu falou na prática. Que Sim. interseção, né? Quando o y é 1 e o x é zero, qual que é a probabilidade? É, Y1, x zero. Estamos falando desse cara aqui, 0,1, certo? sim. Então, 0,1 dividido pela probabilidade do x igual a zero, que de acordo com a tabela é 0,2. 0,2. Então dá um meio, né? Sim, 50%. 50%. E aí tá errado a coluna. É. Vamos ver só para eu te dizer aqui. Ixi, covariância tem uma fórmula, não sei se você conhece ela. Bem, eu lembro mais ou menos da fórmula. Ela é assim. Eu não vou conseguir fazer, mas vou colocar a fórmula para ti aqui. Cov de x, y, né? Covariância é sempre covariância, né? Então é entre duas coisas. Daí você só faz essa continha e vê se vai bater, beleza? Com o que o enunciado falou. E é isso, né? Probabilidade, se os professores gostam de teoria, é só decorar essas fórmulas aí, beleza? O Tá problema é show. quando tem muita interpretação, né? Quando tem que escolher distribuições, provavelmente você vai ter que estudar distribuição normal, né? Distribuição binomial, coisas assim, às vezes costumam ser difíceis, né? Então é bom ficar esperto. Eu te enviei as coisas que a gente viu aqui. Eu acho que com o que a gente viu, você já consegue fazer as listas aí. Tenta fazer alguns exercícios de cálculo, né? Porque a gente Uhum. focou mais em cálculo, certo? Em Tá, cálculo beleza. tu já tá bem, já tá conseguindo derivar, integrar tudo, já tá ótimo já.